Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Hoje vamos contar a história do profeta Ageu, que foi levar a palavra do Senhor num lugar que estava sem esperança e que o silêncio parecia ecoar sem a presença de Deus. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Era um tempo sombrio. Imaginamos uma terra onde o silêncio parecia gritar a ausência de Deus. O templo, outrora glorioso, não passava de ruínas coberto pelo pó do tempo. E o coração do povo, cheio de cansaço, batia num ritmo lento, marcado pelo peso de décadas de exílio na Babilônia. Para muitos, voltar para a terra prometida não era mais motivos de alegria, mas um triste lembrete de tudo que havia perdido nesse tempo difícil. Um homem simples foi escolhido para despertar o povo e trazer de volta a fé que parecia estar esquecida. Ageu nasceu em um contexto de cativeiro, mas os seus olhos foram feitos para ver além das correntes da opressão. Não sabemos muito sobre a sua infância ou juventude, mas é fácil imaginar que ele cresceu ouvindo história do Templo de Salomão, um lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Talvez ele havia sonhado em caminhar por Jerusalém restaurada, com cânticos ecoando pelas paredes sagradas. No entanto, ao pisar de novo na sua terra natal, o que encontrou foi o vazio, o eco de promessas esquecidas. E foi nesse silêncio que ele ouviu a voz de Deus. Uma voz que não exigia ouros e nem uma grandiosa cerimônia, mas ação, coragem e fé. Ageu sabia que a sua missão não seria fácil, afinal, como despertar um povo que preferiu se acostumar a viver com o menos, que preferia o conforto das suas casas renovada ao desafio de construir algo tão monumental como o templo. Mas ele também sabia que havia algo mais em jogo do que apenas pedras e paredes. A reconstrução do templo era símbolo de algo maior, um convite para que o povo colocasse Deus novamente no centro das suas vidas. Ageu não era um homem de títulos pomposos, ele não veio de uma linhagem de reis e nem carregava uma imponência de sacerdote. Ele era um homem simples, alguém que caminhava no meio dos outros, cujas mãos provavelmente carregavam os mesmos calos que os trabalhadores do trabalho duro que deixava em todos os exilados que retornavam, mas havia algo nele que o separava, um brilho no olhar, um peso na voz, como se cada palavra que dissesse carregasse um propósito maior do que qualquer tarefa cotidiana. Ninguém sabe exatamente quando ou onde ele nasceu, mas é certo de que a sua vida foi profundamente marcada pelo exílio na Babilônia. Era uma terra estranha
estranha com deuses de pedra em cada esquina e uma cultura que não era a sua. Talvez tenha sido ali, naquele ambiente hostil, que Ageu ouviu o chamado que o separaria de todos os outros. Ele não era um homem comum. Era escolhido, embora ainda não soubesse disso. Quando o povo finalmente retornou a Jerusalém, Ageu se destacou não pela força dos seus braços, mas pela força da sua convicção. Ele viu o que muitos fingiam não ver: um povo que havia perdido a conexão com Deus. Enquanto as casas começaram a surgir e as plantações voltaram a crescer, ele notava o vazio onde antes o templo ficava. Como poderiam seguir adiante, ignorando aquilo que era o símbolo da presença de Deus entre eles? Mas Ageu não poderia agir sozinho. Ele sabia que a sua missão era maior do que ele. Ainda assim, a sua voz precisava ecoar e sacudir o povo do torpor. E assim, com coragem e que parecia brotar de uma fonte divina, ele começou a caminhar entre as pessoas, a falar, a desafiá-los. Ele se tornaria a ponte entre o coração endurecido do povo e o chamado urgente de Deus. Quando os exilados finalmente pisaram de volta em Jerusalém, esperaram encontrar um cenário de esperança, um recomeço promissor, mas o que os aguardava era uma cidade fantasma com muralhas partidas e o templo, aquele que um dia foi orgulho da nação, reduzido a pedras espalhadas pelo chão. Era um choque cruel, como ver um reflexo de um passado glorioso diluído no espelho rachado da realidade. Para muito, a alegria do retorno deu lugar a uma resignação sombria. Se apenas pudesse reconstruir as suas vidas, pensavam, isso já seria o suficiente. E foi exatamente isso que fizeram. Cada um começou a erguer a sua casa, plantando o que dava, tentando garantir o pão de cada dia. A reconstrução do templo então ficou para depois. Há tanto que fazer, por que se preocupar com isso agora? Essa era a desculpa mais comum. Assim o povo passou a viver entre as ruínas sagradas sem sequer olhar para elas. Mas algo inquietava Ageu. Ele caminhava pelas ruas e via as casas bonitas, bem cuidadas, contrastando com os muros de entulho que um dia fora a casa de Deus. O templo destruído era como uma ferida aberta no coração de Jerusalém. Uma lembrança constante de que algo estava ainda profundamente errado. Para Ageu, aquele abandono era mais do que uma questão de prioridade. Era um símbolo de que, como o povo havia deixado Deus em segundo plano, ele sabia que o silêncio em torno do templo dizia mais do que 1000 palavras. A aliança entre Deus e o povo parecia ter sido engolida pelo tempo, enterrada sobre a poeira das pedras caídas. Mas Ageu
Também sabia que esse descaso não podia durar. Uma voz dentro dele o impelia a agir. Ele não podia se calar, não enquanto aquilo que era sagrado permanecesse abandonado. E foi com esse peso no coração que Ageu começou a se preparar. Era hora de confrontar o povo, de desafiar suas prioridades e trazer à tona aquilo que haviam tentado esquecer. A primeira palavra precisava ser certeira, capaz de acordar até mesmo os mais acomodados. E então Ageu falou no meio do burburinho da cidade em reconstrução. Sua voz ecoou como a voz de um trovão distante. Ele não escolheu palavras suaves ou que pudesse ser facilmente ignorada. Cada frase carregava um peso como se fosse martelada contra a apatia que tomava conta do povo. Vocês dizem que ainda não é hora de reconstruir o templo? Não é? Mas me digam, templo então de viver em casas luxuosas enquanto o templo está em ruínas? Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. É visto que Ageu deu prioridade a novamente convidar o povo a voltar-se para Deus, mesmo num lugar que não havia mais esperança. Depois do retorno dos israelitas a Jerusalém, Ageu novamente tentou trazer o povo de volta a Deus. O povo que estava sem esperança voltaram a construir, a plantar e a prosperar, mas esqueceram de Deus e do templo sagrado, que era o símbolo da presença de Deus. E Ageu chacoalhou a todos, despertando-os para a construção do templo, e disse para eles que era hora de chegar-se a Deus. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!